Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores parlamentares. Quero cumprimentar também todos que acompanham a sessão. Senhor presidente, eu quero começar o dia de hoje fazendo um convite que reputo importante. Nosso mandato na tarde de hoje, às 17h30, estará realizando um encontro, uma espécie de mesa redonda, para dialogar, com os povos de terreiro aqui de Aracaju, os povos de matriz africana aqui de Aracaju, a partir das 17h30, no Centro de Criatividade, ali encravado aqui na nossa cidade, no bairro Getúlio Vargas. Nós estaremos fazendo uma roda de conversa, de debates, com esses povos que são fundamentais para a construção da memória histórica, para a construção das tradições mais brasileiras, que têm demandas que foram apresentadas e vêm sendo apresentadas para os integrantes dos poderes desse Estado, desse país e também da nossa cidade. Quem participou de atividade de disputa eleitoral como nós deve ter tido a oportunidade de ter contato com a plataforma, com as pautas que foram apresentadas pelos povos de terreiro e de matriz africana aqui de Aracaju. E nós hoje vamos fazer um encontro para discutir essas pautas e, evidentemente, fazê-las reverberar aqui no interior da nossa casa. Evidentemente, tudo em consonância também com os avanços que nós temos tido na legislação nacional, na legislação estadual e também no município de Aracaju, que avançou em algumas questões, mas nós queremos dar efetividade aos marcos legais que conquistamos. Por isso, esse encontro de hoje à tarde, final da tarde, começo da noite, porque ele também servirá para nós trazermos aqui para casa cobranças importantes relativamente a essas políticas de respeito, valorização, reconhecimento das comunidades, dos povos de terreiro e de matriz africana aqui da nossa cidade. Fica aqui o convite, será um momento muito importante. Quero também dizer que teria a satisfação de logo mais, na sequência desse debate, estar na universidade participando de uma mesa que vai discutir sobre a realidade das bibliotecas públicas aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado. É que nós estamos encerrando o mês em que comemoramos o Dia do Bibliotecário, o Dia da Bibliotecária. E como essa é uma política que é muito afinada com o que defendo, estarei participando dessa mesa redonda no debate que estaremos promovendo, que o Conselho Regional de Biblioteconomia, o CRB5, estará promovendo na noite de hoje, lá na Universidade Federal do Sergipe. E quero também, presidente, justificar, precisei me ausentar por alguns momentos aqui da sessão, porque no dia de hoje, aqui perto de nós, ao lado da Assembleia Legislativa, em frente à Assembleia Legislativa, várias categorias de servidores públicos estão mobilizadas para acompanhar os projetos que tramitam, que vão estar na pauta de votação na manhã de hoje, que dizem respeito diretamente à vida dos servidores. Lá estive e pude conversar com servidores do Fisco, lá estavam auditoras e auditores fiscais, servidores da educação, meus colegas professores e professoras, servidores da área de segurança pública, policiais que também estavam lá acompanhando esse processo do dia de hoje e, evidentemente, reivindicando melhoria na condição salarial, de carreira e também das condições de trabalho. Muito bem, presidente. Então, eu fui na manhã de hoje lá, durante esse intervalo que estive ausente aqui da sessão, temporariamente, para manifestar minha solidariedade aos meus colegas servidores que estão lá, nesse momento, acompanhando a votação dos projetos. E quero também, evidentemente, daqui da tribuna, desejar sucesso à reunião que deve estar ocorrendo neste momento, com os servidores municipais. A mesa de negociação se reúne com a administração nesse momento. Eu espero que possamos ter uma reunião produtiva, onde haja avanços e que os problemas, que não são poucos, possam ser resolvidos. Desejo, portanto, sucesso. Mas quero aproveitar também, vereadora Selma, para parabenizar a vereadora Sônia, não está aqui porque vi que ela também foi
até a manifestação lá dos servidores neste momento, para também apresentar a sua solidariedade, mas quero apresentar à Procuradoria da Mulher aqui da Câmara minhas felicitações, né, pela campanha. Nós estamos encerrando no dia de hoje o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, mas campanhas dessa natureza têm que ser feitas a todo momento. É uma campanha em que a Procuradoria da Mulher evidencia o que está sendo chamado de violentômetro, né? E, evidentemente, toma a posição esta Procuradoria, a Procuradoria desta Casa, e eu quero parabenizar por isso, relativamente a esses fatos que são tão corriqueiros, infelizmente, no noticiário do nosso país e do mundo também, não é? Que dizem respeito ao crescente avanço da violência contra as mulheres. Eu quero daqui, na condição de quem defende as pautas feministas, na condição de quem sempre esteve ao lado das lutas das mulheres, manifestar minha solidariedade às que sofrem essa violência e manifestar o meu apoio a todos e todas que procuram se organizar para enfrentar essa dura realidade. Eu acho que nós temos que fazer crescer o movimento que nós intitulamos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, porque nós sabemos que nem todo homem é misógino, nem todo homem é machista, nem todo homem é violento. Muitos homens se dedicam à luta também feminista, se dedicam à luta pela igualdade de respeito, de tratamento e à luta contra a violência. Nesse sentido, eu quero parabenizar vereadora Sônia e vereadora Selma, a iniciativa, e todos que integram, né, a Procuradoria da Mulher aqui da Câmara, pela iniciativa, e desejar sucesso e dizer que contem com o nosso mandato. Nosso mandato tem mulheres muito aguerridas e muito envolvidas também nas lutas feministas, está à disposição. Eu sou filho de uma família onde as mulheres têm papel destacado, são mulheres fortes. Aprendi desde muito cedo a respeitar e ouvir a voz da mulher e reconhecer o papel e a relevância que elas têm na construção desse mundo e dessa sociedade. Eu quero daqui também homenagear todas as mulheres da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, especialmente as mulheres da minha família, que são mulheres muito fortes e são mulheres que sempre foram ciosas do seu papel na sociedade. De fato, é uma tarefa que nos incumbe. Nós, inclusive, temos que ter um papel pedagógico de dialogar com os outros homens e mostrar, por exemplo, que é preciso compreender que, de fato, o feminicídio, lamentavelmente, é uma realidade. Tem gente que adota uma posição negacionista, querer configurar o feminicídio apenas como um tipo de homicídio, como um homicídio. Mas, na verdade, nós temos que entender a diferença que existe. Os assassinatos que são praticados contra as mulheres são praticados por razões muito específicas, muito próprias. Por isso, gera um tipo penal novo e a gente precisa compreender por que é que isso acontece. E porque, para enfrentar isso, é preciso que a gente compreenda primeiro. Eu sei que existem ainda muitos homens que se negam a, inclusive, ouvir sobre a necessidade de entender essa realidade. E quem pode nos falar melhor sobre isso são as próprias mulheres. Às vezes os homens querem falar sobre temas que são temas específicos da realidade vivida pelas mulheres e eles ainda querem dar lições às mulheres. É mais ou menos o que fazem também com o magistério. Tem gente que nunca botou o pé numa sala de aula e acha que pode ensinar o professor e a professora a como cumprir a sua tarefa educativa. Portanto, a gente precisa realmente ter uma somação de forças e de esforços, e nós, homens, que não temos práticas, porque, veja, a violência ela se verifica de todo tipo, né? Tem a violência física, tem o feminicídio, que é o extremo disso, mas tem vários outros tipos de violência que cotidianamente são praticadas no interior dos lares e nas relações de trabalho, né? E nas relações sociais, que as pessoas às vezes não identificam, ou não querem identificar como violência, mas que geram, em função de um histórico cultural que esse país tem, geram graves problemas. E nós, homens, que temos compromisso com uma sociedade de iguais, com uma sociedade em que homens e mulheres sejam respeitados de forma equivalente, igual, nós temos que assumir protagonismo
nessa resistência à luta contra a violência que atinge as mulheres. E essa é a tarefa de todos nós que assim entendemos. E não tem que ser apenas um discurso, né? E não pode ser apenas formal. E não pode ser apenas a violência física. Tem outros tipos de violência que a gente precisa também conhecer mais, compreender melhor. E a gente compreende melhor ouvindo as próprias mulheres que são vítimas dessa violência. Nossa sociedade, ela se erigiu em cima de um modelo que é patriarcal, um modelo que é misógino, um modelo que é machista, e isso criou raízes. E nós temos todo dia que enfrentar aquilo que há de machista dentro de nós, que foi, digamos assim, colocado em função da cultura machista da nossa sociedade. Nós temos que primeiro reconhecer que essa sociedade foi erguida em cima do modelo do coronel, que manda, que mata, e esse coronel está lá, ainda vivo na cabeça de muita gente, e acha, quando ele não pode praticar o coronelismo machista, misógino, fora do ambiente doméstico, ele pratica dentro de casa, contra a mulher, contra os filhos, e a gente precisa, evidentemente, cada vez mais avançar sobre isso. Para isso, a educação também ajuda. É por isso que eu sou entusiasta da educação. Para isso, a cultura também ajuda. E para terminar minha fala, senhor presidente, quero aqui, na manhã de hoje também, dizer de que nós não podemos deixar esquecer que esse país viveu durante mais de 20 anos um período de ditadura que foi instalada lá na passagem do 31 de abril para o dia 1º de 1964, e a gente quer gritar aqui em alto e bom som: ditadura nunca mais!